Meu nome é Robert Mebs, atualmente sou professor da Santa Casa de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Coluna. E hoje eu gostaria de debater sobre um tema muito frequente no consultório, que é a hérnia de disco intervertebral. E por que muitas vezes esse diagnóstico assusta o paciente? Hoje nós temos um excesso de indicação da ressonância magnética e é um exame que muitas vezes mostra falso positivos. O que é o falso positivo? São alterações no diagnóstico, no laudo da ressonância que acabam assustando o paciente e nada mais é do que muitas vezes um achado natural do envelhecimento da coluna vertebral. Lembrar que a coluna vertebral é formada pela unidade funcional que é representada por uma vértebra, disco intervertebral e uma vértebra adjacente. Quando existe alguma doença, algum desalinhamento nessas estruturas, muitas vezes o paciente pode apresentar dor nas costas com irradiação. O disco intervertebral funciona como um amortecedor. Por volta dos 25, 30 anos, é natural que existe uma perda de líquido dessa estrutura e nos exames de imagem, na ressonância magnética em especial, apresenta-se uma alteração da coloração desse disco, ele fica mais enegrecido. Isso vem no laudo e isso assusta muitas vezes o paciente. O que a gente tem que ilustrar é a respeito da história natural do envelhecimento da coluna vertebral. Por volta dos 30, 35 anos de idade, é natural que esse disco perca um pouco de água. Então, o exame muito sensível, que é a ressonância magnética, vai mostrar um disco mais enegrecido. Tá? Lembrar que também faz parte desse envelhecimento natural as protusões e, em muitos casos, fragmentações dos discos intervertebral ou a protusão maior desse disco intervertebral, que é a hérnia de disco. A hérnia de disco, quando que a hérnia de disco do laudo do exame de imagem tem que ser valorizada? Sempre quando tem uma correlação com a queixa do paciente. Se o paciente tem uma dor de nervo, aquele nervo que está sendo pinçado pelo disco intervertebral, o paciente vai ter dor, muitas vezes associada a formigamento, uma dor relevante, muito importante nos membros. Eu sempre exemplifico, gosto de exemplificar da dor do dente que é irradiada para o braço ou para a perna, porque é uma dor neuropática, uma dor do nervo, e é uma dor que muitas vezes assusta o paciente. Nessa situação específica, quando você solicita o exame com base no seu exame clínico e se verifica essa hérnia de disco, aí sim requer o tratamento. Quais são os tipos de hérnia de disco? A hérnia de disco pode ser protusa, quando existe apenas um aumento de volume desse disco intervertebral para o interior do canal vertebral. Ela pode ser extrusa, quando vem no laudo extrusa, significa que isso rompeu um pedaço desse disco e esse pedaço do disco intervertebral irrita ou leva a dor na raiz nervosa. Ou ela pode ser sequestrada, são hérnias que é o disco intervertebral extrui, solta e vai para o interior do canal vertebral. E se vier esse laudo da hérnia de disco, e se vier com isso já é um indicativo da necessidade de cirurgia na coluna vertebral? Não. Hoje existem indicações precisas para o tratamento cirúrgico da hérnia de disco. Hoje o padrão é a ressecção dessa hérnia, com base em técnicas menos invasivas, mas nos pacientes que a irritação desse nervo só leva a dor, sem nenhuma perda de força, existe ainda espaço para as medidas conservadoras, ou seja, tratamento não cirúrgico da hérnia de disco, que envolve uma série de medicamentos, envolve fisioterapia, envolve acupuntura, existem modalidades conservadoras, menos invasivas, que acabam resolvendo grande parte desses pacientes. E nos casos que são mais refratários, ou seja, são rebeldes ao tratamento clínico, que mesmo com o tratamento indicado, medicamentoso ou por meio de fisioterapia, a dor ainda fica intratável. Aí sim existem métodos de analgesia mais invasivas, que também são seguras, que são os bloqueios paraespinais. Nada mais é do que colocar por meio de injeções de forma percutânea, ou seja, por agulhas, um medicamento perto da região do nervo, com alguns medicamentos específicos, com anestésicos, anti-inflamatórios locais específicos para colocação nesse espaço da coluna vertebral e que pode levar à resolução desse processo inflamatório.
Se o processo inflamatório resolver e esse fragmento não pinça muito o nervo, levando uma perda de força, boa parte desses doentes evoluem de forma satisfatória, resolvendo aquela dor do período mais agudo. Quando esse fragmento é grande, mesmo com essas modalidades, não existe uma melhora da dor dentro de 6 semanas, a literatura médica hoje já é consensual que o tratamento cirúrgico rende muitos bons resultados. Hoje existem técnicas menos invasivas, apenas para ressecção desse disco, sem a necessidade de ressecções ósseas ou levar uma instabilidade entre as vértebras, sendo necessário as suas fixações por meio de próteses ou implantes metálicos. Principalmente nos casos onde não existe uma instabilidade entre as vértebras. O que é instabilidade? Quando existe um escorregamento entre as vértebras adjacentes. Em algumas situações específicas, tratamentos mais complexos devem ser realizados. E qual que é a situação que deve ficar preocupado? São pacientes com hérnia de disco que evoluem com perda de força progressiva. Isso é indicativo que o nervo está sendo aprisionado por esse fragmento. Nessas situações em que existe perda de força, o tratamento cirúrgico, principalmente nos casos onde você documenta uma piora progressiva, é o tratamento de escolha. Existem casos em que o fragmento é muito grande e acaba tendo uma perda de toda a parte dos nervos abaixo do nível da hérnia de disco. Então isso também é indicativo de uma cirurgia mais rápida para dar chance da recuperação neurológica. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar numa situação do dia a dia, eu diria que hoje o tratamento cirúrgico da hérnia de disco, tanto na cervical como lombar, cirúrgico é de exceção. Ou seja, hoje, com um tratamento conservador, bem orientado, a cirurgia fica selecionada para os casos mais complicados. Tá? E também, se for necessário um procedimento cirúrgico, ele geralmente rende excelentes resultados. Tá? E os pacientes que apresentam muitas vezes uma dor nas costas, eventual, e foi solicitada uma ressonância, e no laudo vem com uma alteração degenerativa, vem com uma herniação discal, e isso não é indicativo de 100% de necessidade de tratamento. Hoje em dia, não raro, os pacientes apresentam essas alterações de exame de imagem como achados. Então, não enfatizem os achados de laudo, procure o seu médico que indicou o exame antes de qualquer medida mais intempestiva.